Oi, 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 gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Ana Cláudia e hoje eu vou contar a minha experiência com o estágio na distribuidora de medicamentos, tá? Às vezes pode estar uns barulhinhos aí, porque tá chovendo muito, mas enfim, vamos lá. Então, eu acompanhei uma farmacêutica responsável técnica, né, FT, de uma distribuidora de medicamentos por uma semana. Claro que uma semana você não vai ganhar tanta experiência, mas você vai conhecer o processo. Então eu achei importante foi uma oportunidade que eu tive e eu fiz, né? Então eu vou explicar para vocês um pouco das funções ali do farmacêutico dentro da distribuidora de medicamentos. Eu não gravei nada lá, nem tirei foto, porque eu acho que não convém, né? Eles foram muito receptivos comigo e eu acho que processo interno deles e eu não caberia a mim filmar, mesmo pedindo autorização e tal, sobre o processo. Então eu vou tentar colocar tudo que puder de imagens para vocês, para ilustrar um pouco e explicar um pouquinho como que funciona e tudo mais, tá bom? Então vamos lá. Então, a gente tem que entender que a distribuidora de medicamentos, ela tem os deveres, né? Elas têm as obrigações de receber a mercadoria que elas compraram das indústrias farmacêuticas, armazenar de forma correta e armazenado por um período até que eles vendam, né? E expedir, né? Tem o processo de expedição e a logística para as drogarias e farmácias que pediram a medicação e tal. Então, lá na distribuidora, tem os vários setores. Tem o setor de venda, né, televendas e os vendedores que ficam rodando a cidade. Eles têm suas rotas, os seus domínios ali para poder vender, cada um. Tem a área financeira, que vai comprar, né, os medicamentos da indústria farmacêutica conforme vai acabando o estoque deles lá. E tem os gerentes, enfim, né, e os responsáveis técnicos. Tem também o pessoal ali que vai... Tem o pessoal que recebe, né, a medicação que vem da indústria farmacêutica, tem um pessoal que vai lá e guarda nas ProRex, que eu vou explicar pra vocês, e tem os meninos que separam a expedição, que é quando vem a drogaria compra, vem o pedido, né, a nota, e eles vão separar as mercadorias de cada empresa que comprou, tá bom? Pelo que eu consigo observar, as atribuições do farmacêutico dentro da distribuição tem mais a ver com assuntos regulatórios. Tem que estar por dentro demais de assuntos regulatórios, porque para tudo você tem uma resolução, ou tem um anexo, ou tem uma portaria que vai regir ali, rege como que deve ser feito corretamente o processo para garantir o controle de qualidade, tá? Dentro da indústria farmacêutica também existe, e eu acho que é até mais rígido, porque precisa mesmo de um controle de qualidade para garantir que o produto que vai chegar lá na sua casa, quando você comprar na drogaria ou medicamento, ele tenha um bom funcionamento. Então tem que ter um controle de qualidade. E o controle de qualidade, a depender de cada etapa, tem sua resolução, né? Tem sua RDC que rege como deve ser feito. Tem talvez uns POPs, né? Que é os procedimentos operacionais padrão. Então tem que ser feito daquela forma. Como que é feito a dipirona? Como é a sua extração, como se for o comprimido ou a solução lá, como que ela tem que ser feita, qual que é o procedimento de limpeza do ambiente, qual que é a umidade, qual que é a temperatura que tem que estar durante o processo, enfim, qual que é a máquina, como que tem que estar com os aparatos EPIs corretos, o funcionário que está trabalhando com esse material, tudo pra tudo tem uma resolução, uma portaria, alguma coisa que vai regir de forma clara e objetiva como deve funcionar para que haja padrão de qualidade. Então, dentro da indústria farmacêutica, a gente sabe que o padrão de qualidade é muito mais rígido, ou a gente acha, né, que tem que ser mais rígido. E na distribuição, as portarias e as resoluções eram muito antigas. No ano passado houve uma mudança que vai começar a funcionar realmente a partir de agora de março. Então, a resolução nova, a RDC que saiu, é o 430, e ela, acho que saiu em outubro, e ela tem um período aí que vai começar a valer a partir de março agora de 2021. Então, ela trouxe mudanças, e mudanças importantes e significativas para o processo de armazenamento e distribuição
que vai ajudar a garantir uma melhor qualidade do produto, tá? Então, a RDC que rege, não, a Resolução de Diretoria Colegiada que rege, segundo a Anvisa, é a 430, a partir agora de março, que rege a distribuição de medicamentos. E aí, durante o processo que eu vou dizendo para vocês, eu vou dizendo as portarias e as resoluções conforme for lembrando, porque é muita coisa. Então, assuntos regulatórios é um negócio muito complicado, porque existem vários, e para qualquer coisa existe, para qualquer coisa e que você pensa em fazer dentro, tem uma resolução ou alguma portaria que vai te dar respaldo ali, se você está fazendo correto ou não. Porque é comum ter fiscalização. E se você estiver fazendo errado, eles vão tentar te corrigir. Se você permanecer no erro, é multa e implica vários outros processos, tá? Então, na RDC 430, o que ela vai dizer pra gente? Ela vai dizer conforme qual que é a autonomia que o farmacêutico possui ali dentro da distribuição, o que ele deve fazer, né? Então, por exemplo, onde eu estava, a farmacêutica, dentre outras funções, ela tinha que fazer monitoramento de umidade e temperatura, acho que de 3 vezes por dia, mais ou menos, porque é comum algumas composições químicas serem instáveis a tal temperatura. Se você for ver uma caixinha de medicamento, lá está especificando, né, por exemplo, como que você tem que guardar na sua casa. Muita gente guarda dentro de banheiro o medicamento, e não é assim, porque o medicamento, o banheiro é muito úmido, e às vezes aquele medicamento não pode ter contato com umidade excessiva, porque não vai ter a mesma qualidade se ele fosse armazenado corretamente. Algumas pessoas guardam o medicamento dentro da cozinha, na cozinha. A cozinha é um ambiente por muitos períodos quentes, muito quente, temperatura elevada, porque liga forno, liga o fogão, e aquilo vai causando no ambiente externo, né, o efeito Joule. De alguma forma essa temperatura tem que se dissipar e vai para o ambiente, então já não traz garantia de qualidade, né? O que a gente recomenda sempre é guardar em lugar arejado, que não tenha uma fonte de luz que incida no medicamento e que seja um ambiente que não tenha tanta umidade. Claro que na sua casa você não vai ficar com um termômetro lá medindo a temperatura do ambiente ou como que tá a umidade, né? Mas se você fizer os principais pontos, já faz grande valia e você vai garantir a qualidade desse medicamento, que ele vai funcionar corretamente, tá bom? Então, na distribuição de medicamentos, eu vou colocar a foto aqui pra vocês, quando chega a carga da compra feita na indústria farmacêutica, vai ter um pessoal que vai verificar se o lote veio correto, se a data de validade está dentro dos padrões que eles precisam ter ali para poder vender, se não veio caixas quebradas, rasgadas ou com algum tipo de coisas que vão trazer prejuízo futuro, porque se tiver tem que ser separado e essa indústria farmacêutica tem que vir buscar. Então tem um segregado lá que cada área de armazenamento tem para deixar esses medicamentos, porque não pode ficar junto com os medicamentos que estão bons, tá? E aí esse pessoal que vai receber tem que conferir tudo isso e dar a entrada dele dentro da distribuição, né? Do processo de distribuição ali da empresa. Feito isso, vai vir um pessoal recolher as caixas e colocar em cada setor as caixas para serem armazenadas para o outro pessoal vir conforme for precisando, tá? E aí precisa ser guardado nesses flow racks, que chamam esses armáriosãos aí. E também não pode ser direto no flow rack, né? A caixa não pode ficar direto no flow rack. Precisa de pallets para que haja um distanciamento do flow rack com o medicamento, a fim de evitar se molhar, essas coisas e tal, tá? Para garantir uma melhor qualidade também, para não ter tanto acesso a eventuais bichos que possam aparecer, talvez. Enfim, não pode ficar a caixa do medicamento diretamente no flow rack, tá? Tem que ter um pallet ali para poder distanciar do chão. Ou do chão do pallet, ou do flow rack. Durante esse processo ali, então, cada flow rack
eles dividem em ruas, né? E cada rua vai ser numerada, vai ter uma letra e uma numeração para cada setor ali, para cada parte dele. Mas aí, conforme a rua, ou o nome, ou a letra, ou o número que eles vão colocar, vão depender muito de cada distribuidora, tá? Isso é muito irrelevante. É importante que esteja cadastrado lá no processo deles, porque você precisa encontrar o medicamento. Então, o Estomazil, onde está o Estomazil? Ah, tá na rua E, número 1. Pronto, você vai lá, pronto, você achou, para pegar e ter maior rapidez na expedição dos medicamentos, tá? E aí, no processo de armazenagem, tem que ter a separação, porque vou pegar aqui uma caixinha para vocês entenderem melhor. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Peguei essa caixinha de Rivotril. É um remédio que tem que ser de uso restrito, porque ele é controlado, né? Então, sempre que tiver essa faixa preta, ele é de uso controlado. Depois eu vou explicar como que é o armazenamento dos medicamentos de uso controlado. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é que cada produto deve ter um registro. E esse registro vai explicar pra você se ele se enquadra em medicamento, suplemento, suplemento/alimento, ou se ele é um correlato, se ele é um produto de saúde, tá? E conforme esse registro, eles serão armazenados dessa forma juntamente, tá? Então aqui na caixinha do Rivotril tem esse MS aqui, que é o número do registro dele. E ele indica que é um produto de medicamento controlado. Então, medicamentos controlados ficam separados num lugar, os medicamentos em outros, os considerados alimentos, que normalmente são suplementações ou leite, ficam em outro lugar, e os correlatos em outros lugares, tá? Nada é muito bagunçado, tipo, aqui fica uma caixa de medicamento controlado, um de medicamento comum e não, cada um no seu quadrado, tá? E isso vai depender conforme está o registro na embalagem do produto, tá bom? E existe alguns produtos que o registro dele não fica muito evidenciado se é um medicamento propriamente dito ou se é considerado um suplemento alimentar. Então fica no meio termo ali, tá? Enfim. Então, os medicamentos vão ser separados dessa forma que eu expliquei pra vocês. E a área de medicamentos que são de uso controlado, eles precisam estar separados em uma sala e que eles precisam ter uma chave para ter um controle. Exclusivamente os full hacks de medicamentos controlados também, eles precisam ser trancados. E se caso uma vigilância, ou a Anvisa, ou o CRF chegue por lá e esteja aberto e a chave não esteja sob o comando do farmacêutico, isso pode acarretar em vários problemas, tá? Então, tem que ser realmente de uso controlado, e a distribuição também é super restritiva, tá? Quase ninguém tem acesso a essas salas e esses galpões, onde fica o galpão é trancado dos medicamentos de uso controlado. Porque realmente ele tem que ser de uso controlado e ele também tem que ter um controle muito mais significativo do que os outros medicamentos, tá? Porque se caso o lote dele for errado, alguma coisa, precisa ter o recolhimento imediato e eles têm o controle disso, desde a indústria farmacêutica na distribuição até para a drogaria vender quantas caixas e tudo mais, tá? Uma coisa legal também é que agora eles estão implementando em algumas caixinhas, até vem tipo um QR Code, olha aqui, esse aqui tem, que você pode apontar a sua câmera, e aqui esse aqui tá falando que é a bula digital, mas vai ter um QR Code, eles estão montando um programa de QR Code que você, como consumidor, vai poder, pelo QR Code, ver de qual indústria farmacêutica veio, que dia que saiu de lá, que dia chegou na distribuidora, que dia que foi pra drogaria, enfim, você vai ter todas as informações do seu medicamento pelo QR Code, e isso vai facilitar também o rastreio, caso algum lote, alguma coisa tenha saído errado por ali, e precise fazer o recolhimento, tá? Eu achei isso bem interessante. Caixinhas que vêm sujas, que nem eu falei e tal, a gente chama de caixas avariadas, né, produtos avariados, e que tem que ir pro segregado para poder incinerar ou fazer o recolhimento, a indústria farmacêutica fazer o recolhimento e a troca dessas medicações. Então,
A gente não joga remédio fora, não joga remédio no vaso sanitário, a gente não joga remédio no lixo, a gente incinera. Mas não é incinerar em casa não, tá? Existem drogarias que quando o seu medicamento, quando você tá em casa, está vencido, você leva lá, eles fazem um recolhimento do medicamento para incinerar. Porque tem indústrias específicas para fazer o uso de incineração, tá? E se caso na distribuidora, lá no segregado, tem as separações também. Se é para troca, se é para... Lá no segregado vai ter as divisões. Se o medicamento vai ser para troca da indústria farmacêutica, se vai ser incinerado, se vai ser... Enfim, o que vai acontecer com esse medicamento lá. E quando a própria distribuidora também tem um contrato com uma incineradora e todo mês eles vão lá, recolhem o que está no segregado que é para incinerar. Isso pode ser produto que venceu lá e que não conseguiram vender, ou produtos avariados dentro do processo interno mesmo, que não chegou avariado, mas avariou lá dentro. E o que é avariar? É uma caixinha que está aberta, ou que amassou a caixinha, são produtos avariados. Eles não são propícios para a venda. Então, o encaminhamento é a incineração ou a troca na indústria farmacêutica. Ai, gente, talvez pode ser que fique meio confuso, mas eu espero que vocês entendam realmente como que é lá dentro e tudo mais, que é bem legal. Então, os televendas, depois de armazenado lá corretamente, cada um vai ter na sua rua, vai ter seu código específico dentro da distribuidora, e que os meninos lá sabiam muito bem, tipo, a E1 tal, ou a A5 é tal medicamento. Então, e também eles, lá no galpão de distribuição que fica, as caixas abertas, já só para pegar as caixinhas e ir colocando, montando os kits das drogarias que compraram, mais perto da expedição que eles fazem a conferência, ficam os produtos que mais saem, né? Então, eu não sei, depende da distribuidora, mas lá ficavam alguns antiácidos, dipirona, então os produtos que mais saem ficam mais próximos para os meninos fazerem a expedição. E então, é esse momento. Então, lá eram 2 super galpões e um ficava os medicamentos, as caixinhas separadas para eles pegarem e despacharem, né? E o outro fica o armazenamento geral, com as caixas grandonas, que todos os medicamentos estão lá guardadinhos dentro de uma outra caixa grande, dentro dos pallets e em cima do full rack. E também tem tinha uma parte lá para termoláveis, né? O que são termoláveis? São medicamentos que precisam de refrigeração. Mas a câmera fria eles não estavam usando porque eles querem parar de mexer com termoláveis, porque é um custo muito alto do medicamento para você armazenar e, enfim, né? Então, alguns termoláveis, por exemplo, Saxenda, que é um medicamento para diabetes / emagrecimento, insulina, alguns colírios, eles tinham uma câmera fria pequena lá para poder guardar os poucos produtos que eles ainda não trabalham com termoláveis, mas é bem mais complicado. E essa nova RDC exige muito mais no transporte de termoláveis também, então o custo sai muito caro e eles não estavam querendo mexer mais. Então, tudo que você precisa buscar está numa RDC ou numa portaria. Então, de forma bem resumida, né, o farmacêutico precisa estar por dentro das normas regulamentadoras vigentes e cuidar de todo o processo. Acompanha também o processo de desratização e de eliminação de pragas, que tem que ter mensalmente. Então o rapaz vai lá e tem que seguir os critérios que a Anvisa liberou quando foi fazer a fiscalização para liberar o CNPJ para trabalhar. Além disso, tem que fiscalizar e ficar de olho se os processos dentro da empresa estão funcionando, se o recebimento está ok, se está conforme a RDC exige, se o armazenamento está correto, se a limpeza do galpão está sendo feita corretamente, se a expedição está ok, se os carros passaram por inspeção anual, tem que mandar relatório mensalmente para alguns órgãos competentes, né, de vigilância sanitária, enfim. Então é muito trabalhoso, é bem complicadinho, porque você tem que estar fazendo vários tipos de processos durante um dia, por exemplo. Então, o farmacêutico vai cuidar de toda a cadeia de armazenamento e distribuição. É ele que é o responsável técnico, então se der algum erro, é com ele, entendeu?
Além disso, se chegar um pessoal novo para trabalhar, ele tem que dar um curso e orientar conforme essa pessoa tem que fazer. E eventuais períodos ali também tem que fazer um curso de reciclagem para esses trabalhadores, para ver se eles estão trabalhando corretamente, seguindo as orientações das RDCs e das portarias. Então, a RDC vai regir todo o processo de distribuição, e algumas portarias vão falar, olha, aqui tem que ter um negócio para controle de praga, você tem que ter um termômetro em tal lugar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e tem que ser padronizado mesmo, a fim de garantir a qualidade do produto que vai chegar na sua casa. Então, basicamente é isso. É muito complicado eu falando tudo pra vocês, mas tem que ter uma porta de saída de emergência, então tem os bombeiros têm que ir lá fazer a vistoria pra ver se tá ok. Agora, com o processo de pandemia, ficou um pouco mais restritivo a visita, né? Normalmente é por videochamada. E os relatórios, antes a farmacêutica tinha que entregar mensalmente lá no órgão vigente pessoalmente, agora está sendo por e-mail, mas a gente não sabe até quando. Então, assim, estão se adequando à pandemia para poder fiscalizar e monitorar, mas antigamente era feito presencialmente. Então, todos os meses ela tem que ir lá levar no órgão vigente e tem que estar aí por dentro de todos os processos regulatórios da distribuidora, porque se tiver algum erro muito grave, pode chegar a fechar, né? Claro que primeiro eles vão autuar para que você possa melhorar, mas se o erro for persistente, infelizmente, né, pode chegar a vir fechar. A pertença do farmacêutico dentro da distribuidora não tem contato com o paciente e é mais ali nos bastidores mesmo, né? Mas ele também pode prestar assistência farmacêutica para alguma drogaria que quer comercializar algum medicamento, tirar alguma dúvida, porque às vezes algum laboratório novo está fazendo alguma medicação, ou houve mudança ali dos expientes da medicação, e aí querem tirar dúvida, ou se é um produto novo no mercado, um farmacêutico tem que prestar assistência farmacêutica e tirar a dúvida dessas drogarias. E também, outra competência aí do farmacêutico é que ele tem que averiguar o cadastramento dos compradores dele, né? Ele só vende para pessoa jurídica e essa pessoa jurídica tem que ter os licenciamentos ali dentro do seu CNPJ. Então, uma drogaria que não tem licenciamento para poder vender medicamento controlado, ela não pode vender esse medicamento controlado, entendeu? Então tem que estar tudo dentro dos conformes e todos os documentos têm que estar em dias, tem que ter sido validado naquele ano, enfim. É um sistema bem burocrático, né? Se a gente for colocaria um processo administrativo que o farmacêutico exerce dentro da distribuidora. Porque ele não tem um processo prático, digamos assim, de vou fazer um injetável, ou vou fazer uma pesquisa, ou eu vou enfim, mexer com propriamente o medicamento. Não, né? Você vai cuidar ali da parte que rege o controle de qualidade, mas não é muito efetivo. É efetivo na prática, né? É um processo mais administrativo que você tem que tomar cuidado se está sendo regido ali todos os processos dentro do padrão, né? E também eventuais mudanças ali internas, o farmacêutico tem que ficar revalidando os POPs, que são os procedimentos operacionais padrão. E para tudo você tem que ter um POP, tá? E é o farmacêutico que faz. Eu acompanhei um período porque eles estavam abrindo uma sede lá, e aí ela me mostrou os POPs tudo direitinho, e você tem que mandar para a Anvisa ver se eles vão aceitar, né? Anvisa ou a Suvisa, agora eu não tô muito lembrada qual que é o órgão competente que vai avaliar, mas eu acho que é a Anvisa mesmo. E depois eles ficam a critério da Suvisa, pelo menos aqui no estado de Goiás. E você tem que fazer os POPs, né? Ou atualizá-los com frequência. Se eu não me engano, a atualização ela é anual. E lá você tem que falar, eu compro de tal lugar. Mas como que você faz essa compra? Você analisa a indústria farmacêutica, quais os documentos que você exige dela e qual que ela te exige, como que é feita essa translação. Você tem que escrever tintim por tintim e detalhar nos POPs como que é feito cada procedimento de compra, de recebimento, de
armazenamento, de expedição, de limpeza do local, de conferência de umidade e temperatura, de transporte. Como que são os seus carros? Como que é terceirizado? Se não é terceirizado, como que é? Você tem frota própria, tem metade ou não? Você faz a sua expedição nos carros anualmente, mensalmente? Você tem o controle de pragas dentro dos carros? Os carros têm um ar refrigerado para poder transportar essas mercadorias? Quais são os seus carros? Quais são os documentos desses carros? Tudo tem que ser armazenado. Tudo quanto é documento tem que estar armazenado. E sobre os cuidados do farmacêutico. Então, todo o processo da cadeia de distribuição é o farmacêutico que cuida. Eu espero que não tenha ficado tão enrolado assim para eu poder explicar, porque na prática é muito mais fácil eu ir lá, te mostrar, te explicar, mas assim, para te explicar a minha experiência um pouco, talvez eu possa ter, talvez não, eu fiquei bem confusa, né, porque eu queria falar tudo e aí é muita coisa e talvez não caiba tudo aqui, e talvez eu já tenha esquecido muita coisa também, mas o grosso do serviço eu sei como que é e sei aonde pesquisar, como fazer e tal. Então eu vou falar alguns documentos que regem aí, e se você tiver interesse de dar uma lida, eu acho extremamente válido, né? Então a RDC é vigente a partir de março agora de 2021. RDC 430, a gente tem a portaria 222, a gente também tem... E aí, gente, tem a portaria 802 de 1998 e a portaria 344 também. E a RDC 55, anexo 5. Então, cada uma vai falar alguma coisa do processo de distribuição. E se você tiver interesse, dá uma pesquisada aí. Claro que eu acho que vai passar por um processo de mudança, porque as RDCs e as portarias são um pouco antigas, que estavam sendo vigente aí no processo de distribuição, e eles querem melhorar a qualidade de controle, o controle de qualidade no que diz respeito ao armazenamento e distribuição. Então, provavelmente ainda virá algumas mudanças por aí, mas atualmente são essas as legislações que regem aí o processo de armazenamento e distribuição de medicamentos e correlatos, né? Produtos para a saúde. Eu acho que eu não falei aqui que são produtos para a saúde, mas é meio empírico isso, né? Luva, algodão, acetona, termômetro, essas coisas assim, entendeu? São produtos que a gente chama de correlatos ou produtos para a saúde. Um aparelho de aferir pressão, um aparelho de glicemia, essas coisas, tá bom? Então, esse foi o vídeo bagunçado de hoje, mas eu espero que tenha dado uma clareada aí um pouco a respeito de como é o dia a dia aí e como funciona uma distribuidora, mais ou menos, de medicamentos, que são uma das atribuições do farmacêutico e que não é uma área muito conhecida. Eu, pelo menos, eu acho que eu não fazia a mínima ideia de como funcionava. E eu sabia que existia, mas sabe quando você passa meio batidão assim? Então, mas agora pra mim ficou muito mais claro e o processo é muito mais legal do que parece. E eu sei lá, eu gostei bastante da experiência, eu acho que é meu perfil, eu acho que daria super certo pra mim se eu trabalhasse numa área dessa. Mas não sei, eu ainda tô esperando alguns estágios aí e quero ter todos os tipos de experiências possíveis pra quando eu formar, eu falar, não, é pra esse caminho que eu quero seguir, sabe? Eu acho que eu me dou bem mais aqui e tal. Apesar que eu gosto muito de contato com o paciente, mas esses bastidores também me encantam. Então, não sei, vamos ver os próximos capítulos aí. Eu espero que eu tenha ajudado alguém, pelo menos a tirar curiosidade ou agregar algum tipo de conhecimento aí. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.